A paz do Senhor, povo de Deus. Para quem não me conhece, eu sou Ana Patês, psicóloga clínica, palestrante e coaching. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, compartilhe, deixe seu like, seu comentário. Vamos disseminar a palavra de Deus, amém? E hoje eu vou dar continuidade nas parábolas de Jesus. Sim, Jesus falava por parábolas também. Ele utilizou cerca de 40 parábolas para disseminar seus ensinamentos, para preparar os seus discípulos. E hoje eu vou falar especificamente da parábola do juiz iníquo e quais os 7 ensinamentos que nós podemos extrair dessa parábola. Você quer aprender? Então fica até o final e vamos aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Para tanto, eu vou ler o que está escrito em Lucas 18, a partir do versículo 1. E propôs-lhes também uma parábola sobre a necessidade de orar sempre e não desfalecer, dizendo: havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele continuamente, dizendo: faze-me justiça diante do meu adversário. E ele disse: por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus e não respeito aos homens, no entanto, como essa viúva tornou-se uma carga para mim, hei de fazer-lhe justiça para que não volte e continuamente me perturbe. Então disse o Senhor: atentará para aquilo que o juiz iníquo disse. Atentai. Portanto, porventura, Deus não fará justiça aos seus eleitos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que, tardando, os faça esperar largo tempo? Eu vos digo que depressa lhes fará justiça. No entanto, quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? É uma parábola bastante conhecida, não é verdade? E Jesus logo de cara ele diz que é sobre a importância, de orar sempre e nunca desfalecer. Então, ali nessa parábola, ele fala sobre 3 elementos. Ele fala sobre o juiz, ele fala sobre a viúva e ele fala sobre o próprio Deus. Ele faz uma comparação. Então, o que nós podemos entender dessa parábola? Quando Jesus ele fala sobre as viúvas, nós temos que entender que a viúva ali em Israel é alguém observado na sociedade como alguém provavelmente pobre, que é uma pessoa mais frágil, desprotegida, não tem ninguém por ela. Então, com certeza é o elo mais fraco aí nessa parábola, o elo mais fraco também em relação a essa causa que está sendo, que irá ser julgada. Então, tenta entender uma coisa. Quando ele fala do juiz, ele fala do juiz iníquo, ele fala de um juiz que tem um coração duro, um juiz que ele não é justo, um juiz que ele não teme a Deus e não respeita a homens. E a palavra diz que essa viúva, ela ia continuamente ali na porta desse juiz iníquo, desse juiz de coração duro, e ela pedia para que a causa dela fosse julgada, diante do adversário dela. Ou seja, alguém que provavelmente estava tirando partido, estava querendo se sobressair aí sobre essa viúva. Então, o que Jesus ele diz? Ele diz que quando ela começa a insistir, ela não desiste da sua petição, o juiz, mesmo ele tendo coração duro, mesmo ele não temendo a Deus, mesmo ele não respeitando homens, ele começa a se aborrecer, porque ela começa a insistir muito. Então ele diz consigo mesmo: embora eu não me preocupo, não estou preocupado com ela, mas ela está me importunando. Ele começou a se incomodar, porque aquela mulher ela não desistia, ela tinha foco, ela sabia o que ela queria, ela precisava que a causa dela fosse julgada e ela não desistiu. E aquilo chamou a atenção daquele juiz, aquela insistência, aquela perseverança firme daquela viúva chamou a atenção daquele juiz e ele parou e pensou: ela não vai desistir. Então é melhor que eu julgue logo essa causa para que ela me deixe em paz. Então, o que Jesus ele estava mostrando? Ele estava fazendo, na verdade, uma comparação, Porque um homem
né, que o homem já tem uma natureza completamente diferente da natureza divina, né? O homem ele é egoísta, o homem é soberbo, o homem muitas vezes é mesquinho, né? Como aquele homem que não estava nem um pouco preocupado com aquela viúva. Então, ainda que aquele homem com essa natureza, com esse coração duro, né, sem se preocupar com o próximo, teve um certo momento que ele precisou tomar uma atitude de tanto que aquela mulher insistiu. Imagina um Deus que é justo, que é reto, e aí Jesus coloca essa comparação, né? Como ele não vai fazer justiça aos seus eleitos que clama de dia e de noite. Olha só o que Jesus ele diz a respeito disso, porque muitas vezes nós queremos orar uma vez, duas vezes e desfalecemos. Nós achamos que foi o suficiente. Não, nós temos que dar continuidade, nós temos que expressar a nossa necessidade em oração, em petição diante do nosso Deus, porque Ele sim é justo, Ele sim, Ele julga as causas com justiça. A balança de Deus, ela é perfeita, ela pesa exatamente aquilo que nós precisamos, ela traz o equilíbrio entre as nossas causas. Então vamos entender quais são os 7 ensinamentos que nós podemos aprender com essa parábola, amém? Então vamos lá. Primeira coisa, que a oração do justo ela pode muito em seus efeitos. Então nós podemos achar que, bom, não vou orar, não vou colocar isso diante de Deus porque não vai adiantar. Muitas vezes, querido, nós pensamos dessa forma, às vezes até uma seta do inimigo para que nós não venhamos orar. Mas a palavra diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E nós somos justificados pelo sangue de Jesus, não pela nossa própria justiça. Então nós somos justos diante de Deus porque existe o sangue precioso de Jesus sobre nós. Então nós entramos através desse sangue, através dessa aliança aí entre nós e Deus através de Jesus, e nós conseguimos nos colocar diante de Deus, colocar as nossas petições, as nossas necessidades, sabendo que Deus é um Deus que ouve, querido, é um Deus que Ele entende que nós temos necessidade e que quando nós colocamos diante dEle, isso tem um efeito no mundo espiritual, porque é diferente de eu falar para você, eu falar com A ou com B de algo que eu preciso, mas quando eu entro diante do justo juiz e coloco a minha causa, isso tem muito efeito no mundo espiritual. E olha qual é o segundo ensinamento que eu aprendo. Que eu tenho que ter foco na oração. Aquela mulher, ela tinha um foco, ela sabia o que ela queria. Ela não ia ali cada hora pedindo uma coisa, cada hora de um jeito, não. Ela falava, me faça justiça diante do meu adversário. Essa era a petição dela, ela tinha um foco, ela tinha um objetivo, ela tinha clareza naquilo que ela queria. Muitas vezes nós não recebemos porque nós pedimos mal, assim diz a palavra do Senhor. Porque nós não temos focos, uma hora nós não temos foco. Muita hora nós queremos algo, aí depois nós mudamos de ideia, aí depois nós mudamos a nossa oração, enfim, nós temos que ter foco, querido. Olha também qual que é o terceiro ponto, a terceira aprendizagem aqui, olha, não ser imediatista, porque ela foi ali, ela falou uma vez, ela persistiu, ela insistiu, ela voltou no outro dia, continuamente ela insistiu para que aquela petição fosse atendida. E nós também temos que entender que não é porque eu começo a orar hoje que amanhã eu vou receber aquilo que eu preciso. Não, eu não posso ser imediatista, porque o tempo determinado é por Deus, não é por mim. Eu já orei um mês, chega, pronto, não vou orar mais. Não, temos que continuar orando até que nós sejamos atendidos nas nossas petições. Então não podemos ser imediatista. Qual que é o quarto ensinamento? Ela pedia, faça justiça diante do meu adversário. Ela não pediu morte, ela não pediu derrota, ela não pediu que aquele homem fosse consumido. Não, ela só pediu, faça justiça diante do meu adversário. Então olha só a importância da gente saber colocar, porque Deus, querido, ele não participa de vingança. Deus, ele não vê como eu e você vemos. Então com certeza ele vai julgar a nossa causa, mas a nossa oração tem que ter justiça diante de Deus. Então nós temos que colocar sim as nossas petições, as nossas causas diante de Deus, né? Muitas vezes pessoas, né? Nós temos que apresentar diante de Deus, mas a nossa oração tem que ser uma oração limpa, um coração limpo, pedindo que a justiça de Deus
Deus se manifeste, independente do que Ele queira fazer acerca daquela situação. Quem define é Ele, não sou eu e nem você. Qual que é o quinto ensinamento? Quando você colocar uma causa e pedir justiça, certifique-se de que você é o elo mais fraco. Porque Deus, querido, Ele sempre vai favorecer o elo mais fraco. O pobre, o órfão, a viúva, o desamparado, o que está sofrendo, angustiado, querido. Então, quando você colocar algo diante de Deus, tome muito cuidado, porque talvez você está colocando alguém diante de Deus e é alguém a qual Deus está querendo abençoar. Então, assim, cuidado com isso. Porque talvez você pode se decepcionar. Você pode estar orando, colocando alguém diante de Deus e você pode ver essa pessoa sendo muito abençoada. Cuidado para não se frustrar. Porque Deus, Ele favorece sempre o elo mais fraco. Se certifique que você é o elo mais fraco. Qual que é o sexto ensinamento? Sabe que a oração não muda só a situação, mas também muda você. Ou seja, enquanto nós estamos orando, Deus, Ele pode, naquele momento, primeiro dia que nós oramos, Ele pode responder assim. Porém, Deus, Ele sabe que nós precisamos estar preparados para aquilo que nós estamos pedindo. E muitas vezes a oração é uma forma de nos preparar, é uma forma de nos capacitar, de nos moldar, de nos transformar para receber aquilo a qual nós estamos pedindo. Então, talvez, Deus, Ele poderia fazer de um minuto para o outro, porque Ele é todo poderoso, né? Todo o controle, todo o poder está sobre as mãos dele. Ele pode fazer no momento que ele quiser. Mas será que eu e você estamos preparados? A oração também tem esse poder de nos preparar para ser abençoados. E qual que é o sétimo e último ensinamento? A oração te aproxima mais de Deus, querido, porque a oração também é diálogo, a oração também é intimidade, a oração também é relacionamento, porque no momento que eu estou orando, eu estou falando com Deus, eu estou me colocando diante daquele que é todo poderoso, daquele que criou os céus e a terra, porém também que é o meu Deus, é o meu Pai, que Ele é meu amigo, que Ele é o meu consolador, que Ele é tudo aquilo que eu necessito no momento da minha angústia. Querido, então a oração te aproxima de Deus também. E você tem escolha. Você pode encher o céu com as suas murmurações, com as suas reclamações, enfim. Ou você pode encher o céu com as suas orações, com a sua adoração. Então, o que é que você quer alimentar o céu? Como que você quer ser conhecido no céu? Como alguém que ora, alguém que se coloca diante de Deus, sabendo que Ele é justo, juiz, sabendo que Ele responde às orações dos seus eleitos? Ou como aquele que murmura, como aquele que só reclama? Não encha o céu de murmuração, querido, porque alguma coisa você está mandando para o mundo espiritual, alguma coisa você está falando e isso aí está alimentando o mundo espiritual. Então, o que você quer mandar? Qual é a informação que você quer mandar para o céu? Então enche o céu com as suas orações, enche o céu com os seus louvores, com a sua adoração, com palavras aí que agrada a Deus. E com certeza, tudo aquilo que você necessita, está pedindo em oração, creia tão somente que você vai conseguir. Tenha fé, querido, a oração de um justo pode muito em seus efeitos, amém? Então eu espero que você guarde essa palavra no seu coração, mas não aí no seu celular. Compartilhe, dissemine, porque alguém pode estar precisando ouvir essa palavra. Vamos disseminar a palavra de Deus. Eu vos deixo a paz do Senhor Jesus. Até o próximo vídeo e Deus abençoe.